Gente, eu Vergonha vou contar uma alheia. história pra vocês rapidinho, né? Uma vez, quando eu tava trabalhando ainda no crematório, o dono designou a assistente administrativa para poder fazer uma palestra no curso de veterinária lá. Né? O pessoal tava formando, então tinha muitos veterinários formando, que estavam lá, a maioria tava lá só porque mesmo tinha que cumprir a grade, tinha que estar naquele congresso lá, que falava de um monte de coisa, de veterinária, de medicamento, de como prevenção ao pet. Só que o ramo da empresa que eu trabalhava era um ramo de cremação e sepultamento, que não tem muito a ver com veterinário, né? Porque aí o veterinário já não pode fazer mais nada. A única parceria que conseguia com o veterinário é da indicação quando falecia um petzinho, né? Um bichinho de estimação, para ele poder indicar um lugar para poder fazer o sepultamento, que eu também não indico que seja o melhor lugar do mundo. É um crematório da cidade vizinha. Eu não indico. Tenho muitos motivos para não indicar. E aí a gente foi. E aí essa menina, ela fez assim, o que ela tinha que falar na agendinha, fez um esboço na agendinha, né? E o patrão tava pagando ela, ele me fez levar ela pra participar da palestra, mas ele pagou só a ela, tá? Só ela recebeu. Fica aí uma coisa assim pra gente pensar no ar, o porquê, né? Só ela recebeu. Se eram dois funcionários, os dois foram só porque ela recebeu. Aí ela foi, tava lá falando do plano ecológico que tinha o crematório e falando que prevenção de chorume, que o chorume contamina o solo. E aí quando ela foi falar disso, ela travou e ela não conseguiu falar. Ela ficou uns 5, 10 minutos em silêncio e todo mundo olhando assim, ó. E eu tava parado do lado e ia pegar o microfone, ainda bem que eu não peguei pra poder né, dar continuidade na palestra, pra poder explicar de fato a proposta que era uma proposta enganosa, mas a proposta que era dessa empresa. E o que que aconteceu? Ela passou a maior vergonha da vida dela. Não sei como é que se ela pagou essa vergonha no crédito, no débito, mas eu acho que foi um Pix que ela mandou, né? De toda essa vergonha. E aí ela, como uma boa mentirosa, que ela é, gente, foi uma cena tão constrangedora que todo mundo, os formandos de veterinária ficaram olhando assim, né? E ela não sabia explicar. Né, sobre a contaminação do solo, que tipo de prevenção ambiental que fazia, qual que era o bem de poder fazer uma cremação, porque não tem, tá, gente? Você despeja toneladas, só em cada cremação que fazia assim, despejava toneladas de CO2, de gás carbônico, tá? Fora os outros componentes que tinha, como o enxofre, né? Aí, ó, eu via que tinha o enxofre, nitrogênio, entendeu? Tudo que disso era liberado em uma única cremação. E aí você imagina uma cremação assim de umas 2 horas, o tanto de gás carbônico que era despejado, essas toneladas todas na camada de ozônio, né? Do tamanho do estádio do Maracanã. E aí, mas a gente tinha, como a gente trabalhava, tinha que falar que era uma coisa ecológica, que era melhor do que você sepultar o pet, né? Porque aí você sepultando, você contaminava o solo, né? Mas cremando, você arrombava a camada de ozônio. Eu tô rindo assim, gente, porque hoje eu vejo que isso tudo é muito absurdo, né? E depois eles criaram também um cemitério lá, mas não era enterrado no solo, não. Eram em gavetas, assim, né? Que também não dava muito certo, né? Por causa dos gases da decomposição, que tudo isso é jogado na natureza, né? Eu só sei que essa menina passou uma vergonha. E aí, quando a gente terminou a palestra, ele ligou o dono pra saber como é que foi. E ela, nossa, foi super tranquilo. Eu fui muito desenvolta, assim. Consegui explicar tudinho. Foi ótimo, parecia que eu nasci pra fazer isso. Eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, como é que mente, né? Porque, assim, ninguém quis fechar nenhuma parceria, porque ninguém entendeu nada da proposta da empresa, porque ela não soube explicar, e o que ela explicou ficou muito mal explicado. E sem contar que ela foi com uma peruquinha curtinha, assim, né? Porque ela tinha mania de usar peruca. Quando eu fui fazer entrevista, só assim, um detalhe, quando eu fui fazer entrevista pra trabalhar nessa empresa, eu cheguei lá e eu vi um volume muito coisa assim na cabeça dela, tipo, parecia assim, um pelo de gambá. Amarrado. Aí eu falei, eu acho que isso é peruca. Porque tava muito esquisito o cabelo dela. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar lá, que eu vi que realmente ela já tinha várias perucas, né? E nesse dia ela foi com uma peruca curtinha. Mas, gente, ela passou uma vergonha. Uma vergonha nesse dia, sabe? Eu até fiquei assim com pena na hora, né? Mas ela era uma pessoa bem ruim pra se trabalhar. Então, acho que foi um pouquinho merecido, né? Ela ter pagado isso no Pix. Não foi nem débito, né? Eu falei, nem querido, débito, crédito, esquece. Vou mandar um Pix aí, porque você passou a maior vergonha da sua vida durante muitos universitários. Porque como é que você manda alguém pra palestrar sobre um produto e a pessoa não sabe de fato o que que é o produto e como o produto funciona?
não faz sentido. Como é que você vai comprar um produto que o vendedor não sabe como é que funciona, o vendedor não sabe para que serve, como, isso e aquilo, quais os benefícios, né? Quais os malefícios, os prós e os contras. Quando você vai vender um produto, você tem que estar a par e estar munido de tudo isso, daquilo que traz benefício e do que não traz também, porque o cliente pode perguntar. Foi isso, né, que o povo lá do universitário tem inteligência, né, gente? Eu assim, como é que eu vou fazer parceria com coisa que, sendo que a pessoa que trabalha lá, que foi designada, não sabe me explicar qual tipo de contaminação e o porquê que a contaminação no solo é menos prejudicial do que arrombar a camada de ozônio, fazer um buraco, um rombo na camada de ozônio, igual eles vinham fazendo e ainda continuam fazendo, despejando toneladas e mais toneladas de CO2 na camada de ozônio em cada cremação que é feita. E é assim que funciona, né? E eu tava lá do ladinho assistindo tudo isso de camarote. Como sempre, foi essa vergonha aí que passou, que a gente tem que passar, tem hora ali, por causa do lugar que a gente trabalha, né, gente? Pra ganhar o pão. A gente, pra ganhar o pão, gente, o pão que a gente ganha pra colocar na nossa mesa, ele vem de um sacrifício muito grande. Que você tem que passar pela humilhação, você tem você botar aí, eu ficava vendo tudo aquilo assim, eu achava tudo aquilo muito estranho. Mas foi essa a vergonha que essa menina passou lá na palestra, lá, e que eu presenciei, né? Eu falei, gente, uma pessoa vem palestrar e não sabe o que produto, como é que você vai vender um produto que você não sabe como é que o produto funciona? Não tem condições, né? Resultado disso, não fechamos nenhuma parceria até hoje. Nenhum daqueles veterinários que estavam lá quis se associar a esse tipo de empresa ou a esse tipo de produto. Tanto que nem tem tantas indicações assim, nem pagando, que o dono oferece pagamento para cada veterinário. Que indicar, eles indicam uma outra empresa que tem até um atendimento melhor, que é até um pouquinho melhor, mas também não indico, tá? Mas assim, são as duas aqui no ramo, mas também não sou suspeita a falar porque eu trabalhei nas duas. Mas é isso aí.